E agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou trocar de imóveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo isso é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo, Super Casa tem tudo à pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece, que é a forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis, como vocês estão vendo aí no vídeo, são maravilhosos. E a Super Casa você encontra em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem nova loja, já não é mais nova, já existe já faz um tempo, na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é o 4438-0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. O melhor para a sua casa é Super Casa. E agora, a pedido de vocês, telespectadores, nós vamos rever uma entrevista que realizamos com o psicólogo Robson Soares. Dá uma olhada. Seja bem-vindo, Dr. Robson Soares. Mais uma vez, obrigada. Obrigado pelo convite novamente. Eu que agradeço. Olha, você sabe que eu vou começar essa nossa entrevista relatando algo que eu vivi com meu filho. Quando o Marco tinha 3 meses, eu infelizmente perdi uma pessoa muito próxima a mim. E no dia que aconteceu o fato, eu não tinha com quem deixar meu filho. E aí eu levei meu filho para o velório, enfim, fiquei lá por um tempo. E as pessoas às vezes me olhavam e falavam assim, mas você trouxe a criança? Eu acho que ele tinha um pouco mais de 3 meses. Eu falei 3 meses, mas eu acho que ele tinha um pouco mais de 3 meses. E as pessoas não entendiam muito aquilo, né? Você acha que eu fiz errado? Então vamos lá. Primeiramente, não tem o certo e errado nesse sentido. A criança, até os 7 anos de idade, ela não tem uma angústia com relação ao luto. Entendi. Então, às vezes, até os 7 anos, ela assiste um desenho que, às vezes, o personagem morre, ele volta, um joguinho que ele morre, ele volta. Então, não tem aquela angústia que nós temos. A partir do momento que você leva pro velório, no seu caso, 3 meses de idade, você não tinha... Eu acho que ele tinha um pouco mais de 3 meses de idade. Eu falei 3 meses, mas eu acho que ele tinha um pouquinho mais de 3 meses de idade. Estou tentando lembrar exatamente a idade dele, mas eu acho que ele tinha um pouquinho mais de 3 meses. Mas né, nesse período não vai criar nada assustador, algo Nem traumático, vai lembrar, né? não vai lembrar disso. É interessante, se a criança tiver um pouco mais velha, você perguntar se ela quer ir ou não nessa relação. Mas é muito importante, o primeiro passo é a família passar para a criança a crença dela sobre a morte. Entendi. Então, independente da religião, falar, olha, nossa religião, após a morte acontece isso. Nós acreditamos nisso. Nisso. Primeiro passo, a família sentar e conversar, dependendo da família que já leva a criança até alguma instituição religiosa, ela já tem esse processo de conversar. Então, o primeiro passo da família é passar a crença para a criança. Certo. Em segundo momento, houve o falecimento, a criança já tem noção se ela quer ir ou não, ela já tem poder de decisão, pergunte a ela, você quer ir? E explique antes, uma dica para se tratar com criança com relação ao luto. Não deixe ela na fantasia. Fala, olha, você vai até lá, o cemitério é assim, funciona assado. Dê os detalhes necessários para o quê? Para ela não ir angustiada pelo que ela vai ver. Entendi. A criança, ela precisa de, como eu brinco, de um trailer do que vai acontecer. Você precisa explicar para ela, olha, vai ter isso, vai ter aquilo outro, vai ter gente chegando com flor, vai ter gente chegando com coroa, e explicar todo esse processo, se ela quiser ir mesmo. Nunca, hipótese alguma, esconda da criança que ocorreu um falecimento na família. Certo.
Por quê? Você pode até não falar sobre isso, mas os comportamentos vão dizer para a criança. Claro. E o comportamento diz mais do que a palavra. Do que 1000 palavras. E ela vai entender, peraí, então esconder as coisas é certo. Entendi. Porque eles estão escondendo isso de mim. Entendi. Depois de um período, nós somos de família judaica e quando um ente próximo vem a falecer, a cerimônia judaica é um pouco diferente, por exemplo, da cerimônia cristã. E nós perdemos mais uma pessoa, porém, quando nós perdemos essa pessoa da família, meu filho já era um pouco maior, isso foi o ano passado. Sim. E eu fiz exatamente o que você disse, eu expliquei para ele, falei, olha, o tio faleceu, nós vamos até o cemitério, você quer ir? Aí ele falou, quero. Falei, então tá bom. E aí o que eu fiz? Meus avós, por parte de pai, são falecidos e estão nesse cemitério. Então, depois que aconteceu o velório, depois que aconteceu tudo, o meu pai pegou o meu filho pela mão, nós fomos andando pelo cemitério para poder mostrar para ele aonde estavam os avós, ou seja, os antepassados dele. E no judaísmo a gente pega uma pedrinha e coloca em cima do túmulo. Não tem vela, não, tem vela atrás, mas quase não se usa. Mas não tem flor, ninguém utiliza flor, não chega coroa, não tem nada disso. Também. E aquilo tem ficou aqui, marcado lá na no memória Cristóvão, dele, ficou lá no um bom hospital, tempo tem um falando para ambulatório. mim, mãe, a gente levou pedrinha para o vovô e para a vovó, né? Aí eu falava, não vovô e vovó, bisavô e bisavó, porque no caso dele são os bisavós dele, né? Então aquilo marcou para ele, mas o que eu penso? A forma como a gente fala pode se transformar num ato desesperador para a criança. Sim, sim. Né? Então, eu sempre fui criada desse jeito, de não fazer daquela situação algo como se fosse o fim do mundo. É triste, as pessoas choram, a gente vai sentir saudades, vai, mas faz parte da vida. Todos nós vamos passar por isso um dia. E é interessante que você fez um processo que é importantíssimo para a criança, que é o rito de passagem, a despedida. Colocou uma pedrinha, mas a criança não foi ao teu enterro, mas faz ela se despedir da foto. A criança precisa fechar esse ciclo. Entendi. Ela precisa entender o que aconteceu e fechar o ciclo dela, que senão ela sempre vai se questionar para onde foi, o que aconteceu, né? E sempre lembrando, baseando-se na crença que a família tem. Sim. Evite pais e mães, ele virou uma estrelinha, ele foi para outro lugar. Não, vai em cima da crença do que a família acredita. Você acha que falar que virou uma estrelinha não dá certo? Porque ele fica confuso com relação à crença. Então, a crença vem de uma ideia... Vai achar que, de fato, virou estrela. Virou estrela, e isso pode acontecer depois ela vai na religião e começa a se confrontar. Mas, peraí, ele está falando uma coisa e minha família falou da estrela. Está estranho. Então, está muito estranho. É sempre se basear no que a família acredita. Entendi. É muito importante. E fechar o ciclo. A criança precisa fechar o ciclo. Agora, como a criança, por exemplo, lida com a ausência desse ente querido? No caso, por exemplo, se perder pai, mãe, alguém muito próximo a ela, um tio, uma tia, alguém que convivia com ela diariamente, por exemplo. Então, é muito interessante, vou trazer um caso do consultório. Olha, eu perdi a mãe relatando que perdeu o pai, que era muito próximo, e tinha pouco contato com o filho dela. Então, eu falei, mas será que meu filho vai sentir saudade? E eu questionando com a criança me disse assim, não, eu não sinto falta dele, ele não brincava comigo. Então, não teve um significado para aquela criança o partir. Se é uma pessoa muito próxima que teve um significado, faça a despedida. O processo de despedida, seja na foto, seja isso, e começa a trabalhar com a criança o conceito de homenagem, lembrando sempre, baseado na crença que a família tem. Sim. Olha, filho, faça isso por ele, pense nele, nesse sentido da criança continuar vivendo e não se apegar àquilo que se foi. Sim, e sentir saudades, eu acho que as saudades é inevitável, né? Até esses dias foi o dia de finados e para quem tem o hábito de ir ao cemitério, levar flores, enfim, fazer uma oração específica, é sempre muito bem-vindo. E por coincidência, agora, recentemente, nós reunimos a família do meu marido e fizemos uma oração para poder, entre aspas, relembrar o irmão do Maurício, que veio a falecer. E meu filho não conheceu ele, mas conhece pelas fotos, conhece pelos vídeos, conhece pela história que nós relatamos para ele. E ele, naquele momento, ele ficou emocionado. Ele falou, puxa, o que sabe acontecer? Aí ele parou assim e falou, mas a gente está fazendo o quê? A gente está orando pelos entes que nós perdemos, pelos entes que já se foram. Então,
o fato de você falar, de você verbalizar o seu sentimento de ausência também é importante, não é? Muito importante. No decorrer da vida, porque essa ausência não vai embora de um dia para o outro, ela vai permanecer para o resto da vida. E você vê como os rituais são importantes, né? Você falou da oração. A oração é muito importante porque ela remete a uma repetição de um conforto, né? Dependendo da oração que é usada, remete a um conforto. E falar o que você está sentindo. A família também tem que expressar sentimento. Que não dá para a família sugerir que o filho se expresse se elas mesmas não se falam, não falam sobre aquilo. É muito comum, quando há um falecimento na família, a criança ela sofrer com isso. Ela sofrer, ela for o que nós chamamos da psicologia do bode expiatório, ou seja, ela acaba levando a culpa por causa da situação. Ah, mas espera aí, a criança não tem culpa, mas pode acontecer daquele falecimento a pessoa vai descontar no mais fraco. Então, também a família se policiar com relação aos comportamentos após o luto. O que é inevitável. Às vezes você perde um ente querido, você fica nervoso, você fica mais estressado, você fica mais triste. Ou seja, a atenção que você dava para a criança antes daquele episódio, antes daquilo vir a acontecer, naquele período de luto, naquela situação é outro. Então, eu acho que o que você disse tem pertinência, de você verbalizar que o problema não é com a criança, né? E sim pelo fato do que a família está vivendo naquele momento. Tem um caso curioso, quando eu trabalhava no hospital aqui de Santo André, uma mãe faleceu e o pai pegou a criança, acho que a criança tinha uns 2 anos, levou até a porta do hospital e falou, tá vendo, aqui é o hospital que matou sua mãe. Ele falou? Falou isso para a criança, aqui é o hospital que matou sua mãe. Essa criança nunca mais quis entrar em hospital nenhum. Acredito. Porque ela relacionava que o hospital, a pessoa morria. Era responsável pela morte da mãe. Então ela criou um símbolo de que o hospital mata as pessoas. Então, olha a forma que ela está entendendo o luto. Ela está entendendo o luto de que é um local que mata as pessoas. Então, ela não conseguia mais entrar em hospital. Então, isso é uma forma... Tomar cuidado quando se tem um luto na família, como você mesmo falou, fica nervoso, fica agressivo, mesmo que isso aconteça, converse com a criança que isso não é a pessoa não é assim, que ela está vivendo, ela está sofrendo. Comece a conversar. A melhor forma é conversar sempre com a criança. Muito bem. E quando a criança não quer mais falar sobre o ente querido? Ou seja, ela prefere fazer de conta que acabou, que está tudo certo e vamos para a próxima. Isso é interessante, que é o luto da criança. Cada criança vivencia o luto de uma forma. Mas se ela não conseguir verbalizar, o desenho, peça para ela desenhar, jogue com ela. De alguma forma, ela vai expressar isso. Ela pode não falar em palavras, mas ela pode falar em gestos. Entendi. Né? Assim, tem muitas crianças que... Ah, mas eu não lembro dele, aquela história que eu contei, ele não brincava comigo. Mas, às vezes, aquele local onde ele dormia tem um significado para ela. Entendi. Então, cada criança tem seu tempo e o desenho, o lúdico, coloque sempre isso. Nos próprios desenhos, você tem muitas situações em que ele morre, depois ele volta, ou a pessoa se machuca, depois ele volta. Nas brincadeiras também, Nas né? brincadeiras com tem bonequinho, muito eu fico bem atenta no meu filho, às vezes ele fica no quarto sozinho brincando, ai, 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 eu fico só ouvindo para ver quem são os personagens da vida dele. Que é muito interessante ele ter esse processo. Num período mais, quase na pré-adolescência ou adolescência, que as crianças começam a gostar de filme de terror. É verdade. Filme de terror, nós temos uma linha de bonecas que mexe muito com a morte também. Como é que chama? Monster High. Monster High. Que mexe Deus me livre, ainda bem que meu filho é menino, não gosta de Monster High. Até eu tenho medo da Monster High. Mas é interessante como essa curiosidade de assistir um filme de terror ajuda a lidar com a morte, ajuda a lidar com a perda. E os bonecos também, eles lidam muito com isso. Gente, você sabe que eu tenho um trauma daquele filme Poltergeist? Lembra daquele filme? Quando a minha avó faleceu, eu estava em casa assistindo Poltergeist. Tinha o quê? Acho que tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade. E aí a gente recebeu o telefonema de que ela tinha falecido. Então, assim, a cena do... Lembra daquela televisão TV, que ficava? TV fora do ar. Eu tenho um pavor daquilo, você não faz ideia. Eu vejo um chiado, eu quero logo desligar a televisão. Quer dizer, ficou registrado na minha mente. Você vê como é interessante, criou um símbolo também, Sim, né? com certeza. Eu tenho uma negativo, né? Tem uma história interessante com a minha própria mãe. Ela estava lavando a louça à noite quando meu avô faleceu. Então, até hoje, ela não lava a louça à noite. Eu acredito. Que ela faz essa relação. Que é muito interessante, que é uma forma de Você lidar... cria um paradigma, né? Que é uma forma de lidar com o luto também. Como você não consegue lidar com aquele sentimento, você cria um símbolo. Entendi. Algo para não lidar com aquilo. Isso a gente também, como pais, como educadores, a gente também tem que ficar ligado com a criança, não é?
Com certeza. Que ela também cria alguns símbolos dessa forma. Né? E às vezes conversar com os próprios desenhos. Muito pai fala assim, eu não deixo meu filho ver tal desenho. Assista com ele, converse com ele. Tem um desenho de terror, de criança mesmo, acho que chama Caroline. Aí ele pode me confirmar, acho que é Caroline. Gente, é um horror. A mãe é uma bruxa horrível, que os botões começam a cair. Coraline. Meu Deus. Eu proíbo meu filho de ver, eu não deixo ele ver. Aí às vezes eu chego e ele tá... Tira disso daí, que esse desenho não é pra você. Eu não gosto, a energia daquele desenho é horrível. Mas seria interessante ver qual é a reação dele sobre aquilo. Ele adora, ele fica assim, ó, só dando risada vendo desenho. Eu é que não gosto. Porque para eles não tem uma relação tão forte, que nós que depositamos a relação nas coisas. Né? Fala, eles são muito puros ainda, né? No momento que você fala, não é para você ver isso, aí que vai aguçar um pouco mais. Já assistiu esse desenho? Já. Você acha que eu devo deixar ou não? É uma experiência de ver a reação dele. Ele já assistiu várias vezes, mas quando eu parei para ver do que se tratava o desenho, eu que não gostei mais. Eu defendo a seguinte ideia de que pode ter acesso a tudo, desde que você explique da relação que existe em casa. Você pode assistir, olha, o menino fez malcriação, tá, mas isso é malcriação, aqui em casa é assim, você fazer essa comparação. Ah, mas não gostei. Prefiro que ele veja Mickey, prefiro que ele veja, sei lá, qualquer outra coisa. Não gostei. Bom, para a gente resumir e fechar o nosso assunto, você sugere então que nós devemos sempre verbalizar e não esconder da criança a perda de um ente querido, é isso? A pior coisa que pode acontecer para uma criança é ela fantasiar. Né? Então, quanto mais vocês serem verdadeiros e principalmente se basear na crença que a família tem, melhor para a criança, menos traumas ela terá. Muito bem. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Robson Soares, psicólogo. Se você quiser conhecer mais o trabalho dele, os contatos estão aqui na tela. Tem o telefone, tem o site, tem o contato do YouTube, do Twitter, enfim. Não tem como não localizá-lo. É só buscar o nome Robson Soares, psicólogo. Obrigada. Sucesso. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. E eu vou para um rápido intervalo e já eu volto com mais Revista Mais, especialmente para cada um de vocês.